Doutor Djalma, que situação é essa e quando configura-se de fato esse tipo de prática de assédio eleitoral nesse período de eleições? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, ouvintes da Rádio Atitude. Olha, o assédio é você exigir do eleitor, compelir o eleitor, oferecer ao eleitor qualquer vantagem ou perseguir o eleitor para que ele vote em determinado candidato ou deixe de votar em determinada candidatura. O processo eleitoral pressupõe a mais absoluta lisura e a mais absoluta garantia da independência, da liberdade para que o cidadão possa escolher de forma livre e soberana o seu candidato. A legislação, em diversos dispositivos e em diversas normas, proíbe veementemente você compelir, coagir, oferecer dinheiro ao eleitor. Por exemplo, é um ponto que precisa ficar muito claro para todos os cidadãos de Itapajé e de todos os municípios do estado do Ceará e do Brasil. Oferecer dinheiro, prometer, solicitar dinheiro ou receber dinheiro ou qualquer valor, qualquer vantagem para dar o voto ou para receber o voto é crime gravíssimo. É um crime, além de assédio, é um crime. Você chegar para o eleitor, olha, vote em mim que eu lhe dou tantos milheiros de telha. Ou então, o eleitor chegar para o candidato e dizer, eu quero que você me dê R$100 para eu votar no seu candidato ou para votar em você. Tanto o eleitor que oferece o voto em troca de voto, como o candidato que oferece dinheiro para o eleitor votar nele, todos os dois estão cometendo o chamado crime de corrupção eleitoral. Onde é que está escrito isso? No artigo 299 do Código Eleitoral. E qual é a consequência para quem vende e para quem compra o voto? Pena de reclusão até 4 anos e pagamento de multa. Precisamos conscientizar cada cidadão que esse crime se aplica para o comprador e para o vendedor do voto, com uma particularidade. Quem compra o voto, geralmente faz essa compra com dinheiro que foi roubado da administração. O cidadão, quando compra o feijão, quando abastece a sua moto, o seu carro, ele paga imposto. E esse imposto é repassado depois para a União, para os estados, para os municípios. O valor daquele imposto, quando é desviado, é o valor que o cidadão vai comprar o voto do eleitor. Então o eleitor tem que acordar. Quando alguém for oferecer dinheiro, pode saber, para comprar o voto, esse dinheiro é roubado. E se o eleitor recebe esse dinheiro e dá o voto para aquele que vendeu, para o comprador do voto, o que é que vai acontecer? Quando ele chegar no hospital, não tem leito, não tem médico, não tem remédio. Quando ele chegar na escola, que o filho dele não tem professor, a escola não é de qualidade, aí ele vai ter que tentar. E a venda do voto acarreta essa ineficiência no serviço público, na área de educação, da saúde e até na área de segurança. Então, por isso, esse programa é muito importante para que haja essa consciência de que os candidatos têm que respeitar a legislação e o eleitor também tem que respeitar. Não pode haver assédio nem do candidato para comprar o voto do eleitor, nem do eleitor para exigir dinheiro do candidato. Doutor Djalma, no tocante ao assédio eleitoral que possa ocorrer dentro de empresas privadas, o colaborador, ele deve procurar o Ministério Público ou outro órgão para fazer uma denúncia se estiver sendo coagido a votar em um candidato A ou em um candidato B pelo seu empregador? Ele deve exatamente comunicar às autoridades ou comunicar aos líderes partidários, porque isso também gera uma configuração de abuso do poder político ou abuso do poder econômico, notadamente o abuso do poder econômico. Qual é a consequência? O candidato beneficiado com esse assédio, ele poderá perder o mandato, porque ele vai sofrer uma representação, uma investigação judicial para apurar o famoso abuso do poder político. Ele está utilizando a sua condição econômica favorável para comprometer a normalidade do processo eleitoral. Quando é que a normalidade do processo eleitoral fica comprometida? Quando o eleitor é compelido a ter que fazer opção pelo candidato A, candidato B ou candidato C, em decorrência de pressão
no caso de pressão econômica, de pressão que advém de quem é o seu empregador, porque você está usando esse seu poder, essa hierarquia que você tem em relação àquele empregado, aquele colaborador, para compeli-lo a votar na pessoa que você deseja. Doutor Djalma, em casos como este também, a pena de reclusão para quem incorrer nesse tipo de prática? No caso aí, é porque ele não está comprando o voto. Por exemplo, se ele estiver dando emprego, dando uma dádiva, vantagem, não está oferecendo vantagem, ele está apenas exigindo, ele está coagindo. Então, nesse caso aqui, vai ficar configurado o abuso do poder econômico, entendeu? Ele não está compelindo o cidadão a votar ou oferecer vantagem. No caso, para o crime, é exigir, prometer, solicitar e dar vantagem, dinheiro, dádiva para obter o voto. No caso aí, ou então, sabe quando é que também está configurado esse crime de reclusão até 4 anos? Quando o cidadão diz, você não vai votar, não vai votar que eu lhe dou tanto. Isso aí também está configurado como crime de corrupção eleitoral, entendeu? Agora, se o cidadão da empresa diz que é para votar em fulano ou beltrano, ele está cometendo abuso do poder econômico e poderá sofrer essa perda do mandato e até a declaração de inelegibilidade para quem for o porta-voz do candidato. Ok, doutor Djalma, estamos nesse ano eleitoral e nesse período de pré-campanha. Agora, a partir do dia 20 de julho, já é prazo que iniciam-se as convenções para a apresentação oficial dos respectivos candidatos. Para este período que antecede as convenções, e agora esse mês de julho, já temos condutas que são vedadas para agentes políticos interessados em se manter no poder, como prefeitos, vereadores. Existem já agora condutas que são vedadas a esses agentes públicos? Corretíssimo. Essa previsão de conduta vedada, quem quiser saber bem direitinho quais são aquelas condutas que são proibidas aos agentes públicos e aos servidores, que possa comprometer a igualdade na disputa, essas condutas estão descritas no artigo 73 da Lei 9504. Então, você não pode ceder funcionário, empregado do município para trabalhar em comitê, a não ser que o servidor, o funcionário, esteja de licença. Mas se o servidor for para o comitê do candidato durante o horário do expediente, ele vai prejudicar o seu candidato, porque o seu candidato estará cometendo uma conduta vedada. E essa conduta vedada gera a cassação do registro e do diploma. Também, nomear, contratar, admitir ou demitir sem justa causa, suprimir vantagens, remover ou transferir servidor público no município nos 3 meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, o prefeito, a autoridade, está cometendo conduta vedada. Essa é a regra, salvo aqueles casos que são cargos de confiança. Mas mesmo no caso de confiança, você não pode demitir a pessoa simplesmente porque a pessoa fez a opção por um candidato que não é da sua simpatia, correto? Então, por outro lado também, você tem que ter cuidado com a propaganda institucional. Você não pode usar a máquina pública para fazer propaganda da sua candidatura. Você que é prefeito, você que exerce uma função pública, você não pode usar a máquina administrativa em favor da sua candidatura. Doutor Djalma, e a participação em eventos como inaugurações, entrega de órgãos públicos, a presença do gestor ainda é permitida para aquele discurso de entrega de um benefício à população? Olha, nos 3 meses que antecedem a eleição, o município pode inaugurar obra. O prefeito é que não pode comparecer à inauguração. Se ele comparecer nos 3 meses que antecedem a eleição, ele estará perdendo a sua candidatura, perdendo o seu registro, perdendo o seu diploma e sendo possível cassação, sofrendo possível cassação. Isso é uma regra que está realmente expressamente prevista na legislação para que esse é o que é o mais importante, que quem vai disputar mandato, quem vai participar do processo eleitoral, tenha essa compreensão. A eleição é como se fosse um concurso, é uma disputa. Então você tem que respeitar as regras. Quais são as regras? Regras que você não pode usar a máquina administrativa a favor de uma candidatura. Você não pode usar o poder econômico a favor de uma candidatura. Você tem que respeitar o quê? A isonomia. Todos têm que ter a mesma condição para disputar, para competir. Assim como no campo de futebol. No futebol não existem aquelas regras. Quando o jogador viola uma regra de forma grave, ele recebe o cartão vermelho e ele é excluído da disputa. Assim também no processo eleitoral. Quando você pratica aquelas irregularidades que estão previstas na legislação
competição e que geram punição, você pode receber o seu cartão vermelho. O que é o cartão vermelho no processo eleitoral? É a exclusão do candidato do certame. Ele não pode mais participar. Ah, mas ele participou e ganhou. Pois é, então, assim como o time de futebol que viola as regras do jogo perde os pontos da competição, o candidato que viola as regras do processo eleitoral, ele vai ser expulso da competição. Se ele já tiver sido eleito, se a expulsão vier depois, antes da eleição, ele sai do processo, que é a cassação do seu registro. Se for depois da eleição, como é que fica configurada a expulsão dele? Com a cassação do mandato, do diploma, porque ele já não pode mais exercer a função. Vai ser punido dessa forma. Doutor Djalma Pinto, quero lhe agradecer pela forma sempre tão atenciosa como atende a nossa reportagem. Deixa à vontade para as suas considerações finais. Eu lhe agradeço essa oportunidade e nós temos que conscientizar os eleitores, conscientizar a população, educar a população para que possa a população escolher bons governantes. Quando o povo escolhe bons governantes, quem são os bons governantes? Aqueles que não vão desviar o dinheiro público, aqueles que querem fazer política pública de qualidade, querem se preocupar com a educação do filho da pessoa pobre, para que o filho da pessoa humilde possa ter condição de disputar qualquer cargo, fazer qualquer concurso em igualdade de condição com a pessoa do filho da pessoa mais rica. Então, isso é possível se você escolher representantes, se você escolher pessoas que tenham esse compromisso. Só para concluir, não adianta você ser o cara mais rico do município, desviou dinheiro da merenda escolar, dinheiro dos livros, dinheiro das estradas. Você pode ser o cara mais rico do seu município, do seu estado. Mas quando você ficar com determinada idade, você vai ficar velho. Se você não tiver Alzheimer antes, você tiver lúcido, mesmo assim, você vai morrer. Todos nós iremos morrer. E ninguém vai levar absolutamente nada para o outro mundo. Por isso, todo zelo pelo dinheiro público, toda a dedicação para aqueles que vão conduzir ao destino do município, tudo isso é fundamental para que a pessoa deixe o seu nome na história, para esse nome ser exaltado pelos filhos, pelos amigos, enfim, por toda a população do seu município. Muito obrigado pela oportunidade. Da redação, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração.